Obrigado, Robert, tá? Robert, ele canta, tá bom? Toca também, Robert? Não, mas ele canta. Muito bem, tá bom? Então, vamos dizer para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Diga para ele. Então, graças a Deus, tá? Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, tá bom? Nosso pastor vai chegar essa semana já, graças a Deus, né? Ele vai estar conosco essa semana. Nós acertamos no TAD algumas coisas para a gente fazer na quarta-feira, irmãos. Só que não vai dar para a gente fazer, por quê? Porque ele vai chegar só quinta-feira, tá bom? Mas nós vamos fazer, depois eu vou falar mais sobre isso na hora do aviso, tá? Então, vamos ler então Josué capítulo 1. Olha o que diz aí. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, deu ordem Josué aos príncipes de todo o povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Amém? Pai, nós estamos na tua presença nessa noite, e nós queremos te agradecer por essa honra, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, meu Deus, por estar na tua casa, porque o teu Espírito Santo, Senhor, ele tem atraído o nosso coração. Nesse momento, nós rendemos a ti, Senhor. Nós estamos abrindo o nosso coração para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Deus. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a ouvir, e que essa palavra, Deus, ela produza vida, ela produza quebrantamento, ela produza contrição, ela produza o avivamento no nosso coração, Senhor, porque tu tens sido o nosso Deus. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor, e que a tua revelação, ela venha sobre nós nessa noite, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está a tua noiva, aquela que te adora e que espera a tua vinda, Senhor. Oh, bendito e eterno, ser conosco.
É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém? Então vamos ver essa mensagem, meus queridos. Ela está falando sobre, diga junto comigo, passos para a vitória. Novamente, passos para a vitória. Então veja bem, né? Muitos hoje, eles têm buscado a vitória, eles têm buscado o sucesso. Muitos hoje, na realidade todos, porque ninguém quer ter uma vida de derrota, não é verdade? Ninguém quer ter uma vida fracassada. Não, todos nós, né? Toda a humanidade, ela quer ter sucesso, ela quer ter êxito, ela quer crescer, ela quer prosperar. E eu quero dizer para você que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando Deus nos projetou, Ele nos projetou para ser mais que vencedores. Quando o Senhor preparou a nossa entrada, a nossa vinda a essa terra, Ele nos preparou para sermos mais que vencedores. De maneira nenhuma, no plano de Deus, no plano original de Deus, no plano eterno de Deus, jamais Ele planejou que o homem, né, ele fracassasse. Jamais Ele planejou que o homem fosse um derrotado. Jamais Ele planejou com que o homem ele não tivesse sucesso. Ele não fosse um vitorioso em tudo aquilo que Ele propõe a fazer. Esse não é o plano de Deus. Muito pelo contrário. Ele nos fez, Ele nos projetou para sermos mais do que vencedores. Para sermos grandes, prósperos. Tanto é que quando lá em Gênesis 1 fala que a primeira palavra, quando Ele fez o homem, Ele abençoou o homem. E abençoar significa autorização para prosperar. Então, no ato que Ele faz o homem, Ele já autoriza a bênção e a prosperidade na vida dele. Então, veja bem, o projeto dele é o crescimento, o projeto dele é a vitória, o projeto dele é a prosperidade. Só que para que isso aconteça nas nossas vidas, tem passos. Então, na palavra dele, aqui no capítulo 1 do livro de Josué, nós vamos aprender alguns passos que são fundamentais para o crescimento. Ou seja, Ele nos abençoou, mas também Ele falou, olha, vocês vão fazer assim, assim. Eu vou dizer para vocês qual é o caminho da bênção. Eu vou dizer para vocês qual é o caminho da prosperidade. Eu vou ensinar para vocês como vocês devem ser grandes, como vocês devem ser vitoriosos. E aqui em Josué 1, a primeira palavra que Ele fala para Josué. Quem era Josué? Josué, ele era o discípulo de Moisés. Então, veja bem, quantos discípulos, quantas pessoas elas estavam ali, no meio do povo de Israel. Quantos homens tinham lá, mas a gente observa aqui que Deus chama um homem aqui, para substituir o poderoso Moisés, para substituir o pastor Moisés, para substituir aquele homem que viu face a face Deus. E quando esse homem ele descia do monte, as pessoas não podiam olhar para o rosto dele, por causa da glória de Deus sobre a vida dele. Homem que subia para orar, para ficar na presença de Deus. Mas aí esse homem passaria, e precisaria de um sucessor para ele. E agora quem ele chama? Josué. Josué é um nome que quase não é citado antes dele ser chamado para liderar. Mas agora, aqui no versículo 1 diz, olha o que diz no versículo 1. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a quem? Josué, filho de Num. Ele era um servidor, ele era um servo, ou seja, ele era um discípulo. Com certeza, muitas vezes, Moisés falou para esse rapaz aqui, Josué, vai ali, Josué faz isso, Josué, eu quero que você faça assim. E Josué prontamente estava ali para servir o grande líder, para ser uma bênção na vida desse grande líder. E agora Deus precisa levar o grande líder, quem ele levanta? Josué. E agora Josué, ele tem uma grande responsabilidade. Mas aí, o que o Senhor fala para ele no versículo 2? Ele diz aqui nessa versão está dispõe-te, tá? Mas tem outra versão que diz levanta-te. Ei, Josué, agora tu vai te levantar, Josué, tá? E levantar significa o quê? Levantar significa ficar de pé, significa erguer, significa tomar uma postura.
tá bom? Então, veja bem, Josué, ele tinha esse grande desafio, mas agora, como alguém que substituiria o grande Moisés, ele precisava se levantar. Ele precisava se dispor, ele precisava tomar uma postura. Agora era diferente. Agora Josué, ele não era apenas um servidor, mas agora Josué, ele seria o grande líder de Israel. Ele seria o homem que Deus falaria com ele, e ele falaria com toda a nação israelita. Então Josué, ele precisa se levantar agora. Ele precisa agora ter uma postura. E esse levantar que ele está falando aqui, meu querido, é um levantar, por exemplo, você está sentado, e se eu falar mesmo assim, Anderson, levanta, pode levantar. Ele levantou o Anderson, tá? Então, veja bem, pode sentar. Então, veja bem, esse levantar, ele é um levantar espiritual, tá? Não é apenas um levantar de uma cadeira, não. Mas ele é um levantar com o coração. Eu quero, agora eu vou fazer. Agora, Senhor, eu estou me levantando diante de Ti, Pai, para assumir essa liderança. Porque Deus, quando Ele levanta um homem e uma mulher para uma liderança, Ele não levanta esse homem, essa mulher, para ele andar e fracassar aqui. Ou andar e aqui abandonar tudo, não, meu querido. Os passos de Deus para a vitória é que a cada dia esse homem cresça. É que a cada dia esse homem dê passos. É que a cada dia esse homem ele atinja uma nova postura. É essa que é a vontade de Deus. Então, veja bem aqui, ó, o que diz aqui? O que foi que Josué fez primeiro? Primeiro, Josué, ele ouve a voz de Deus. Uma pessoa, ela não pode se levantar, meu querido, se ela não ouvir Deus falar com ela. Ela até pode se levantar, mas ela vai até certo ponto. Porque é a voz de Deus que dá força para continuar. É a voz de Deus que ajuda. É Ele falando conosco. Então, Josué, como homem de Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele recebe uma missão dada por Deus. Qual era a grande missão desse jovem? Conduzir o povo de Israel. Que missão Deus chamou esse homem? Para conduzir o povo de Israel à terra que o Senhor tinha prometido a ele. Então, ele tinha uma missão. Conduzir o povo a uma terra. Agora, agora Moisés é morto. Agora, Josué te levanta que tu serás o grande líder. E tu tens uma missão, Josué. Conduzir toda essa nação a uma terra que eu prometia dar aos seus pais. Então, veja bem, meu querido, ele precisava desse Senhor a cada dia. Ele precisava, porque para fazer algo para Deus, eu preciso da ajuda dele, da presença do Espírito Santo dele. Senão nós não temos força para fazer. Então veja bem, qual seria hoje a nossa missão? O que é que Deus tem falado para mim e para você que nós precisamos fazer? Será que Deus ele tem falado alguma coisa para você e para mim? O que é que Deus tem pedido de mim e de você hoje? Qual a missão que Ele quer que eu faça? Qual a missão que Ele quer que você faça? O que é que esse Senhor está dizendo para ti? Te levanta e faz. Te levanta e anda. O que Ele tem pedido para mim e para você? Tá bom? Então Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Marcos diz isso. Então veja bem, como é que eu tenho recebido essa missão? Será que eu tenho me levantado? Ou eu tenho me esquivado? Ou eu tenho feito o ouvido de mercador? O Senhor fala, mas eu não quero ouvir. O Senhor tem tratado comigo, mas eu não quero ouvir. Não, eu não quero ouvir essa voz. O que é que Deus tem falado para mim e para você, que nós precisamos nos levantar para fazer? Eu tenho me levantado para aquilo que Deus tem mandado eu fazer? Tá? Então, como eu tenho feito o trabalho do Senhor? Como é que eu tenho feito? Então, esse jovem, ele tinha uma grande missão. E ele realmente ouviu a voz do Senhor. Nesse capítulo 1 do livro de Josué, Deus ele tem mandamentos e promessas. Ele manda, ele promete. Ele diz, Josué, te levanta. Mas ele também diz para Josué aqui, olha o que ele diz no ponto 2.
Leia junto comigo, que ele diz que ele no ponto 2, todo lugar. Olha aqui, te levanta IDPB Manaus Moderna. Te levanta porque todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado. Isso é uma promessa, meu querido. Eu me levanto para fazer para ele, e ele vem, e ele é o Deus que abre portas para mim. E eu quero dizer para você que isso não é só em termos de ministério, é de ser um líder de pequeno grupo, não. Isso é em todas as áreas das nossas vidas, meu querido. Então, veja bem, ele diz para Josué, olha, Josué, toda planta, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu quero te dizer, Josué, eu já te dei, Josué. Então, veja bem, isso é uma promessa que Deus faz a Josué. Algo que o Senhor já tinha entregue nas mãos dele. Mas ele precisava fazer o quê? Se apossar. Ele precisava tomar posse. E eu tomo posse de algo apenas falando? Sim ou não? Não. Josué precisava tomar posse da terra, mas ele precisava trabalhar, Josué. Então, veja bem, quantas coisas o Senhor já entregou nas nossas mãos. Quantas coisas esse Deus, ele já entregou nas nossas mãos e que nós precisamos tomar posse. O que foi que ele já entregou nas suas mãos e na minha que nós precisamos tomar posse? Mas nós temos que ter uma atitude. Esse tomar posse, meu querido, veja bem, Deus, ele só vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Então, veja bem, aqui diz o seguinte, tá? Ele já nos deu nas nossas mãos o quê? A salvação da nossa família. Você crê nisso? Que a sua família já pertence ao Senhor? Josué foi um homem que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou essa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quantas pessoas da nossa família, elas precisam ouvir esse evangelho? E o que é que nós precisamos fazer? Apenas orar? Precisamos orar sim. Precisamos tomar posse da promessa? Precisamos. Mas nós precisamos ir até eles e convidá-los e chamá-los. Convidar eles, chamar eles, pegar na mão deles. Quantas pessoas estão no seu pequeno grupo e estão lá, meu querido? Isso é um desafio para nós. Quantas pessoas que vão para a sua reunião de pequeno grupo, mas elas nunca vieram à igreja? Mas você ora por elas. Você profetiza que elas pertencem ao Senhor. O Senhor está dizendo que Ele já entregou nas tuas mãos, mas cadê elas? Nós precisamos ir até eles. Nós precisamos buscá-lo. Isso é o trabalho que eu e você precisamos fazer. Da mesma forma, a nossa família. Então, Ele já nos deu a nossa família. Ele já nos deu a restauração do casamento. Ele já deu a restauração do casamento. Ele já restaurou o casamento quebrado. Mas o que é que eu preciso fazer como esposa? Muitas vezes pedir perdão. Muitas vezes me humilhar. Eu tenho que ir lá e dizer onde eu tenho errado como esposa. Dizer onde eu tenho errado como esposo. Eu preciso, Não, Deus, Ele já me deu, já restaurou o meu lar. Mas eu fico aqui no meu canto. Se Ele quiser, Ele vai vir pedir perdão. Se o Haroldo quiser, ele vai vir pedir perdão, porque eu não vou lá, não. Então, veja bem, a promessa que Ele já nos deu, mas nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos fazer algo, meu querido, para que essa promessa se cumpra. Então, veja bem, uma promessa é 50% Deus e 50% homem. Nós precisamos agir. Outra coisa que Ele já nos deu, a cura. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa sofrendo, chorando e tudo. Você já foi no médico? Não. Tenho medo de médico, Aida. Ele vai usar um médico, meu querido. Então, veja bem, a cura Ele já deu, mas eu preciso fazer um exame. Eu preciso ir ao médico. Eu preciso ser medicada, porque Ele vai usar aquele médico lá. Ele vai usar aquela medicação e através disso vem a cura.
Mas eu me sinto mal, eu estava até dizendo para essa pessoa, né? Você está doente, mas por que você não procura? Então, veja bem, é claro que quando a pessoa vai e o médico diz não tem nada, e faz exame, não tem nada, isso aí é um milagre, ele vai precisar fazer. Quando é milagre, ele faz. Mas nós precisamos ter essa atitude. Olha aqui que ele fala, o crescimento do meu pequeno grupo e o batismo com o Espírito Santo. Então, ele já deu o crescimento dessa igreja. Ele já deu a multiplicação do pequeno grupo. Ele já nos deu o batismo com o Espírito Santo, mas nós precisamos tomar posse disso e fazer algo para que isso aconteça. Porque ele falou, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vos tenho dado. Ele já está nas tuas mãos. Está tudo enfileirado no mundo espiritual. Quantas coisas, meu querido. Aquele emprego, aquela faculdade, aquela viagem dos seus sonhos. Aquilo que você tanto deseja, ele já te deu, meu querido. Você crê nisso? Você crê nisso? Então dá uma glória a Deus a ele. Dá uma glória a Deus ao Senhor dos Exércitos. Porque ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre as promessas dele. Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que promete e ele cumpre. Por causa ele tem um compromisso com a palavra dele, meu querido. Eu quero um bom emprego, Senhor. Eu quero que tu abra uma porta para mim, mas eu não saio da minha casa, eu não vou atrás. Eu fico esperando lá, alguém bater na minha porta. Ele tem poder para fazer isso, eu quero dizer. Mas eu preciso me levantar cedo, fazer uma oração. Senhor, agora vai diante de mim, Pai. Tu vais abrir uma porta para mim, Senhor. Eu quero dizer para você que o emprego já é seu, amém? Você já está super bem empregado e ganhando um alto salário, amém? E glorificando o nome desse Deus. Você crê nisso? Porque ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê. Eu lembro que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, na época, vinha o pastor José Aguiar. O pastor José Aguiar, toda vez que o pastor José Aguiar, ele vinha na Manaus Moderna, ele pregava sobre o batismo. E eu corria para lá. Quem não é batizado quer ser batizado? Eu era a primeira a chegar lá. Eu fui muitas vezes e eu nunca fui batizada com ele. E um dia eu fui para o retiro e o inimigo quis me enganar, tá? Ele quis me enganar. Meu Deus, eu vi todo mundo sendo batizado. Eu disse, Senhor, eu vou lá, eu quero ser batizado, eu vou crer, Deus. E o inimigo dizia mesmo assim para mim, tu vai passar vergonha. Quantas vezes tu já foi lá e nunca aconteceu contigo? Mas eu disse, eu vou, não vou acreditar em ti, vou acreditar no Senhor, eu fui. E tinha uma reunião, eu já até contei isso várias vezes na escola bíblica, tinha uma reunião de pré-adolescentes. 12, 13, 10 anos, eles estavam orando lá no Arpã. Eu disse, eu vou me meter lá no meio deles, Senhor. E eu fiquei lá no meio deles. E quando eu cheguei, um ousado veio lá e ele falou, glorifica o Senhor, Aida. E eu, glória, 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 glória. E comecei a glorificar. E outro veio comigo e disse, pequenininho, colocou a mão na minha cabeça e disse, receba o dom de línguas agora. E eu, comecei a falar em línguas estranhas. Entendeu? Então eu quero uma promessa, eu crio, o inimigo quis me enganar. Quando que eu poderia imaginar que num grupo de pré-adolescentes que estava orando, ele me batizaria? Mas foi lá que eu fui batizada. Você está entendendo? Crer. Ele pode batizar em qualquer lugar, meu querido. Então isso é uma promessa. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer que está enfileirado já o teu batismo. Basta você buscar. Ele ainda pode batizar você nessa noite aqui nesse lugar. Aqui nesse culto você pode ser batizado com o Espírito Santo. Porque isso é uma promessa, um revestimento de poder. Porque ele é um Deus que diz que todo lugar que pisar a planta do teu pé, ele já tem te dado. E você tem pisado nesse lugar. E aqui é o lugar onde Deus ele manifesta o poder e a glória dele nas nossas vidas. Amém? Vamos ver outra coisa. Outro passo que ele mostra aqui para Josué. Olha aqui. No ponto 3, ele diz o quê? Leia comigo. Ninguém... Vamos falar bem bonito para o Senhor. Ninguém
Olha que palavra tremenda, meu querido. Quem pode resistir a um homem cheio da palavra? Quem pode resistir a um homem que crê numa promessa? Quem pode resistir? Me diga. Quem pode resistir a um homem que toma essa promessa? E eu só vou largar quando tu me abençoares, Deus. Quem que pode resistir a esse homem? Eu quero dizer para você que o inimigo da sua alma e da minha alma, ele não vai nem chegar perto. Com esse daí eu não me meto, não. Ele vai dizer, com esse crente aí, eu não me meto com esse crente. Porque ele crê, ele pega a promessa, ele abraça a promessa. E eu só vou te largar quando tu me abençoares. Eu só vou te largar quando o milagre acontecer. Então veja bem, olha que ele diz aqui, quem pode resistir a um homem, né, que teme ao Senhor, meu querido? Quem pode resistir a uma mulher que teme ao Senhor, que honra o Senhor, que respeita o Senhor, que tem temor? Quem que pode resistir? Me diga. Ele falou ninguém. Ele falou ninguém. Quem pode resistir a um homem que tem um compromisso com a palavra de Deus? Um homem que maneja bem essa palavra. Um homem e uma mulher que tem prazer em ler essa palavra. Um homem e uma mulher que se apossa das bênçãos. Quem poderá resistir? Quem poderá se levantar no mundo espiritual e no mundo físico contra esse homem? Quem poderá? Me diga. Você sabe quem poderá resistir a esse homem? Quem poderá resistir? Diga para mim. Diga com vontade, quem poderá resistir? Absolutamente ninguém. O Senhor dos Exércitos decretou. E quando Ele decreta algo nas nossas vidas, acabou. A palavra vai se cumprir. Então, meu querido, quem pode resistir, tá, a um homem cheio da palavra, a um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ama o Senhor, uma mulher que ama o Senhor, uma mulher que tem prazer no Senhor, que tem prazer em ouvir a sua voz e fazer a tua vontade? Quem poderá resistir, meu querido? Absolutamente ninguém, porque agora quem está no controle é o Senhor dos Exércitos. Agora quem está no controle é o Rei dos Reis. Agora quem está no controle é o Príncipe da Paz. É o Deus forte, é o Conselheiro. Agora quem está no controle é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ninguém poderá resistir. Ah, meu querido, quando Ele está na frente. Ah, quando Ele vai diante de nós, meu querido, é maravilhoso. As portas se abrem, sai água da rocha, o mar se abre para nós. É esse Senhor que nós estamos diante dele nessa noite. É esse Senhor que um dia você aceitou. É esse Senhor que tem guardado as nossas vidas. Esse mesmo Senhor diz, olha, Maria, João, Pedro, Francisca, Gilmara, Marinete, Madalena, todos nós que estamos, ninguém poderá te resistir. Porque eu sou o Deus que estou contigo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. E Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é um Deus fiel que tem compromisso com a sua palavra. Então Ele estava dizendo para Josué, e hoje você é o Josué de Deus, amém? Quantos são Josué de Deus aqui? Ninguém poderá resistir a você. Ninguém, por causa da presença dEle. E aqui Ele fala um novo passo, uma nova coordenada para Josué. O que é que ele diz no ponto 4? Leia comigo. Ser forte e corajoso. Olha o que é que ele diz aqui. Porque tu, Josué, tu, pequeno Josué, tu farás este povo herdar a terra. O que é ser forte, meu querido? O que é uma pessoa ser forte? O que é que significa isso? É alguém que está cheio de... É alguém que se esforça. É alguém que se dispõe. É alguém que mesmo estando fraco, ele vai dizer o quê? É mesmo alguém que está aqui com lutas, dificuldades, né? Com grandes desafios na frente, mas ele vai dizer o quê? Eu sou forte no Senhor. Filipenses 4,13 diz assim, ó. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso só algumas coisas não, meu querido. Eu posso isso eu não posso. Eu posso vencer isso. Não. Ele diz que eu tudo, ele abrange tudo, ele abrange todo um contexto. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É dessa força que ele está falando. Josué, olha para mim, porque eu te fortaleço. E tu precisa ser forte. E não apenas forte, Josué. Você precisa ser o quê? Corajoso. Precisa ter coragem, Josué. Tá? Então veja bem aqui. O que é ser forte? Alguém que está cheio de força, é esforçar-se, é empenhar-se, é lutar, é empregar forças para conseguir algo. Então será que eu tenho colocado toda a minha força naquilo que eu quero? Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho dedicado toda a força do meu coração naquilo que eu quero? Naquilo que eu almejo? Na vontade, no propósito de Deus para a minha vida? Neemias 8:10, a parte B, ele diz aqui: a alegria do Senhor é a nossa força. Existe uma fonte de força. E a fonte dessa força é a alegria do Senhor no nosso coração. Essa é a fonte da nossa... Essa força que ele está falando aqui não é a força de um homem natural, meu querido, não. Porque nós colocamos força, e chega um certo tempo a gente cansa. Porque nós somos limitados. Mas aqui ele diz ser forte. E essa força que ele precisava é a força do Espírito Santo. É a força onde jorra uma fonte de alegria. Te alegra na minha presença e eu vou te fortalecer, Josué. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos ser fortes e corajosos para cumprir o propósito de Deus. E essa força, ela vem de onde? Do Espírito Santo. Ele é a nossa força. É Ele que nos reverte de força. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos levanta. É Ele que nos faz andar. É Ele que nos ajuda a tomar posse das promessas do Senhor. É Ele que nos ajuda a cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem um sonho. Deus tem algo muito precioso para mim e para você. Quem é o nosso ajudador? O Espírito Santo de Deus, o Paracletos, aquele que está na terra, aquele que nos dirige em todas as coisas, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos dá ânimo, aquele que nos batiza com o Espírito Santo, aquele que nos dá dons, é o Espírito Santo de Deus, meu querido. Que nos tem trazido e que nos tem feito compreender essa palavra. Espírito Santo, o Espírito Santo. Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que segura nossas mãos. Ele é aquele que vai nos dar sabedoria, meu querido. O Espírito Santo. Então, para ser um homem corajoso e uma mulher corajosa, eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos da presença dele em nossas vidas. E o último passo que ele fala aqui, entre muitos, o que é que ele fala no ponto 5 aqui? Não cesse de falar deste livro. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o que nele. Então nós seremos vitoriosos em todas as coisas. O grande segredo aqui ele está revelando. Não cessa, Josué, de falar deste livro. Mas, Josué, antes que tu fale desse livro, tu precisa meditar nele, Josué. Tu precisa ser alguém que tem prazer na minha palavra. Tu precisa ser alguém que senta, Josué. Tu precisa ser alguém que medita, que lê a minha palavra e diz, Senhor, o que é que tu queres me falar? Eu quero entender o que eu estou lendo. Tu precisa de um tempo de meditação. Tu precisa do devocional, Josué. Tu precisa da escola bíblica, Josué. Tu precisa meditar. Você precisa. Nós precisamos como igreja, meus queridos. Nós precisamos meditar nessa palavra no pequeno grupo, na escola bíblica.
Nós precisamos sentar para aprender mais de Deus, porque Ele é o Deus que nos ensina, Ele diz aqui. Medita dia e noite, para que tu tenhas o cuidado. Olha, Josué, tu não vais fazer de qualquer maneira, Josué. Josué, tu não vais fazer de qualquer maneira. Presta muito bem atenção no que eu estou falando para ti. Eu tenho um sonho, tenho um propósito para a tua vida. Mas tu precisa ter cuidado, Josué. Você sabe por que ele manda ele ter cuidado? Ele manda ter cuidado para fazer o que nele está escrito. Ou seja, aqui exige de Josué a obediência. Aqui exige de Josué a submissão. Aqui exige de Josué o tempo para ele ouvir Deus falar com ele. E Deus vai coordenar todas as coisas. Ele vai assumir, ou seja, e aí o Senhor ele vai assumir o controle. E aí, Josué, eu vou assumir o controle da tua vida, da tua família, do teu casamento, do teu ministério, dos teus negócios, dos teus bens, de tudo aquilo que tu precisa, Josué. Agora eu vou na frente, Josué. Por isso que tu tem que ter o cuidado. E aí sim, Josué, aí tu vai ser um homem abençoadíssimo, Josué. Aí tu vai ser um homem próspero, Josué. E todos saberão que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Então, meu querido, a Bíblia é a palavra de Deus que produz o que em nós? Ela produz o que? Vida. Ela produz arrependimento. Ela produz avivamento no nosso coração. Como é que está o nosso coração hoje? Ele está um coração avivado, que anela pela a presença de Deus, que deseja a presença de Deus, que tem prazer em ler essa palavra, que tem prazer em estudar essa palavra, ou o nosso coração está meio que... Ele está bombeando a toda força o nosso coração diante desse Senhor. Ou ele já está bombeando assim meio que... Então veja bem, é Ele que produz o avivamento, é Ele que produz o quebrantamento, é Ele que produz a contrição, a palavra dEle, Ele traz a cura, o crescimento e a multiplicação, meu querido. Ele. Não existe nada difícil para esse Senhor. Você sabe por que é difícil para mim e para você? Porque a gente fica lutando, e às vezes se angustia e perde o ânimo do nosso coração. Você sabe por quê? Porque nós precisamos ouvir Ele. Ele já tem a resposta. Quantos vieram nessa noite aqui em busca de uma resposta de Deus? Eu quero dizer que essa noite Ele vai dar a resposta para você. Você vai sair daqui com a resposta de Deus. Foi por isso que Ele trouxe você nesse lugar. É Ele que vai dizer aquilo que nós precisamos fazer. Ele é o Senhor que vai nos dar as coordenadas. Então veja bem, aqui estão os passos da vitória, da prosperidade, da vida. Josué, no final da sua vida, ele declarou a sua fidelidade ao Senhor. Antes da sua morte, Josué, ele chama todo o povo de Israel e faz uma grande reunião. E ele faz uma aliança, e ele diz para o povo de Israel, hoje vocês vão tomar uma decisão. Se vocês vão servir ao Senhor, ou se vocês vão servir a outros deuses. Se vocês vão servir ao Senhor, ou vocês vão servir o desejo do coração de vocês. Se vocês vão servir o Senhor, ou vocês vão continuar vivendo a vida de vocês como está. Mas Josué disse... A frase que eu falei, o versículo que eu falei, mas eu e a minha casa serviremos a esse Senhor. Se vocês quiserem continuar do jeito que vocês estão, continue. Mas eu quero dizer para vocês que eu e a minha casa, nós vamos servir esse Deus. E o povo tomou a decisão de servir. E toda a geração de Josué andou com Deus. O ministério dele foi muito grande. Josué morreu com 120 anos. Servindo o Senhor com toda a força do coração dele. E a geração após eles serviu ao Senhor. E a outra geração não conheceu o Senhor.
A geração de Josué conheceu o Senhor. A geração de Josué foi uma geração vitoriosa. A geração de Josué foi uma geração diferente. Você sabe por quê, meu querido? Porque um homem se levantou. Uma mulher pode se levantar e fazer a diferença na sua família. Você que está aqui nessa noite, você pode se levantar no meio da tua casa e esse Deus vai exaltar o teu nome. Porque Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus que tem planos e tem grandes coisas para se cumprir na sua vida. Amém? Então vamos ficar em pé nessa noite.